Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu, no seu, no nosso canal Sem Religião. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a criação de Deus. A criação de Deus, a terra, a natureza, por que existem tantas diferenças nesse planeta. Vamos falar também de quantos por cento na terra está disponível para ser habitado, para ser habitável. Vamos abordar todos esses assuntos no ponto de vista crítico e analítico, com o propósito da gente refletir, tá bom? Então, se você é novo por aqui, aproveita, deixa o like, que o seu like ajuda muito. E se ainda não for inscrito, aproveita o momento para se inscrever, se você assim gostar do nosso trabalho, da nossa opinião, das nossas ideias aqui, tá bom? Eu peço a tua ajuda, colabore aí, tá bom? Vamos lá, vamos para o vídeo de hoje, vamos para o assunto. Meus amigos, no primeiro capítulo de Gênesis, está escrito algumas vezes, pelo menos 6 vezes, né? Em que Deus, sempre que terminava de fazer alguma coisa na obra da criação, ele dizia: ficou muito bom, ficou bom demais, né? E viu Deus que era bom. É assim que está escrito. Então, meus amigos, Deus criou tudo, não é? De acordo com as narrativas da Bíblia, com a fé dos evangélicos, foi Deus o criador do nosso planeta, foi Ele que fez o planeta Terra. E com qual finalidade Ele fez o planeta Terra? Será que quando Deus criou o planeta Terra, tudo já era desse jeito que com essas diferenças, montes, muitas águas para um lado, abismos para outros, cataratas, cânions, tantas diferenças, né? Uma parte do planeta é extremamente quente, a outra é extremamente gelado. E aí, qual realmente foi a condição em que Deus fez a Terra, de acordo com as narrativas da Bíblia? Pois é, porque segundo a crença dos evangélicos, Deus não faz nada errado. Tudo que Deus faz é perfeito, certo? Deus tudo que faz é perfeito. Mas a gente olhando a natureza, olhando a terra de uma forma panorâmica, no geral, a gente vê que é um absurdo, é tudo fora de padrão, tudo desconforme, e é realmente uma coisa horrível, horrível. Muito embora muita gente diga: que maravilha, a terra é tão bonita, a natureza, os rios, as florestas. Não, não é tão maravilhoso assim não. Isso é ideia de gente infantil, porque se a gente for olhar a natureza, a terra, o planeta Terra, como ele é, como a natureza é, meus amigos, assusta, dá medo, meus amigos. Então se Deus criou tudo perfeito, por que é essa desordem total? Por que o planeta Terra é uma verdadeira desordem total? É um caos. Por quê? Tem um texto na Bíblia que fala qual foi o objetivo de Deus ter feito a Terra. E nós vamos ler esse texto para a gente poder pensar um pouco melhor sobre essa ideia. Agora, analise comigo o seguinte. Ainda no começo da criação, né? Deus fez tudo muito bonito. E eu perguntei: Deus fez a Terra como? Assim? Com essas diferenças, com esses grandes contrastes, muitas águas para um lado, pouca terra seca para outra, né? Florestas densas para um lado, desertos para outro. Como foi que Deus fez tudo no começo? Alguém sabe me dizer? Isso partindo do pressuposto que tem um Deus Criador, partindo do pressuposto que o mérito do planeta Terra, da criação do planeta Terra, né, da aparição do planeta Terra, é obra de um Criador. Esse Criador está na Bíblia.
é o Criador na Bíblia. Então, supondo que foi Deus quem criou a terra, eu gostaria de saber, ele criou a terra desse jeito? Esse caos, essa bagunça, essa desordem? É isso que eu gostaria de saber de vocês. Porque nos primeiros 3 capítulos de Gênesis, diz a história que Deus, depois de ter feito a terra, ele ali colocou o homem, o primeiro casal, no jardim do Éden. E por causa de que esse primeiro casal desobedeceu a Deus, então Deus expulsou o casal do jardim e, como consequência, ele amaldiçoou a terra. Amaldiçoou a terra. E muita gente diz que essas disparidades que tem na terra, a natureza totalmente em desequilíbrio, e todo esse caos que hoje nós vivemos na terra, nós presenciamos, é consequência da maldição que Deus lançou sobre a terra em decorrência do pecado do primeiro casal, do pecado de Adão. Aí eu faço o seguinte questionamento: qual foi a culpa que a terra teve para merecer ser amaldiçoada por Deus? Hein? Me diz aí. Por que Deus amaldiçoou a terra? Por quê? Qual foi a culpa que a terra teve nessa história? Quem pecou foi Adão e Eva. E por que Deus não se contentou em punir o homem, e além de punir o homem, ele bagunçou toda a criação, gerando drásticas consequências para outros seres vivos que não tinham nada a ver com a história. Não é estranho isso não para você? Porque os crentes, quando leem a Bíblia, eles não param para fazer estas reflexões mais aprofundadas. Eles têm medo de criticar, de questionar. Qual é o problema? Imaginemos o seguinte, vamos ver qual vai ser a sua resposta. Imaginemos que eu, como construtor, eu construa uma casa muito bonita, no capricho, nos mínimos detalhes, que eu gaste ali uma grande soma de dinheiro para construir aquela casa. E aí eu pego e alugo aquela casa para um casal, certo? O casal vai, entra na casa e tudo. E aí, por consequência de um ato falho do casal, eu simplesmente voltei lá na casa e despedi o casal, botei eles para fora de casa. E o que foi que eu fiz? Eu depredei o prédio, depredei completamente a casa, danifiquei tudo, deixei tudo abandonado lá. Deixei abandonada a casa. E aí, você acha isso uma atitude correta? É justo que eu faça uma atitude, que eu tome uma atitude dessas? O problema é com as pessoas, não com a casa. Se eu tinha algum problema, era com as pessoas e não com a casa. A casa não tem culpa nenhuma, não tem porquê eu depredar a casa simplesmente por raiva, por um transtorno mental que eu tive, né? um excesso de fúria, de raiva, que eu mesmo foi quem gerei essa raiva para mim mesmo. Aí eu vou e depredo a casa. E aí, você acha certo? Pois bem, foi assim que aconteceu na história lendária da Bíblia. Deus fez o mundo, o planeta, como todos vocês sabem, não é? Os crentes sabem que foi Deus, né? Nós, os ateus, não entendemos assim. Nós não entendemos assim. Ao meu ver, no meu ponto de vista, se há, isso é uma hipótese, se houve um arquiteto, se houve um design inteligente
que fez tudo isso aqui, que está diante dos nossos olhos, ele cometeu sérios erros. Ele não é perfeito, não foi perfeito em nada do que ele criou. Eu não sei o que foi que aconteceu, porque o mundo é uma desordem, o mundo é um caos. O mundo é um caos. O planeta Terra, estou falando. Então, se houve um design inteligente que criou tudo, ele não é perfeito, não. Não é perfeito nem aqui e nem na história do Brasil, entende? Pois é, voltando para a história da Bíblia, diz que Deus foi quem criou todas as coisas. Ele fez o planeta, ele fez a Terra. E aí, como consequência da desobediência do primeiro casal, uma coisa que ele mesmo foi que causou, ele mesmo foi que fez a pegadinha do malandro para o primeiro casal, e depois ele culpou o casal, ele puniu o casal, não deu a menor chance para eles se retratarem. Não, ele não deu. No ato esquizofrênico, bipolar, temperamental, ele expulsou o primeiro casal do jardim e, como consequência, ele amaldiçoou a terra. Então, meus amigos, por consequência do pecado do primeiro casal, uma coisa que foi ele mesmo quem gerou, ele amaldiçoou a terra, causando drásticas consequências para outros seres que não tinham nada a ver com essa história. E aí, você acha correta essa atitude do seu Criador? Você acha correta? É sábia? Foi sábia a atitude dele? Qual a culpa da terra? Por que amaldiçoar a terra para gerar tanto desequilíbrio na natureza? Né? Por quê? O que passava na cabeça desse Deus? Agora veja o capítulo 45 do profeta Isaías, 45 de Isaías, verso 18, que diz: porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos. Veja, o autor desse texto diz que Deus criou a terra não para ser um caos, mas para ser habitada. Mas não é isso que nós vemos, na realidade não é isso que nós vemos. A terra é um caos, sim, completamente. Quer ver? Preste atenção. Segundo as últimas estatísticas, dão conta de que 71% do planeta é inabitável. 71% do planeta é inabitável. Por quê? Porque é 71% de águas, mares, oceanos, rios e etc. 71%. Apenas 29% é terra firme. E desses 29%, imagine quantos por cento é habitável, porque você vê, o planeta tem hoje uma população mundial, como diz o Juarez Vital, o problema é sério, mais sério do que você possa imaginar, a população mundial. Então, a população mundial já passa de 8 bilhões de habitantes. 8 bilhões de habitantes, amigos. Não tem espaço para todo mundo. Esses 8 bilhões de habitantes ocuparem uma área no planeta equivalente a 29%, que não é totalmente esses 29%, imagina, o que não é a vida na Terra? É um caos. E aí, meus amigos, tá, então o texto de Isaías diz que Deus criou a Terra para ser habitada, ele fez com muita inteligência, né? O autor de Isaías 45, 18 diz que Deus fez a terra com muita inteligência, com sabedoria, mas virou essa bagunça que é. E aí, nesse caso, né, meus amigos, ele enviou seu filho para corrigir todos os erros, para eliminar todas as maldições, né? Mas a terra continua do mesmo jeito, a humanidade continua sofrendo do mesmo jeito.
e como se não bastasse, continua se multiplicando, a humanidade continua gerando a sua própria espécie. E isso porque lá no começo, a criação dos textos da Bíblia, a criação da Bíblia diz que Deus deu uma ordem: crescei, multiplicai e enchei a terra. Agora, como pode a terra ser enchida de seres humanos, se apenas 29% da terra é habitável? 71% é composta por águas, mares e oceanos, rios e tal. E aí, esse Deus, ele perdeu o juízo, foi? Ele não sabia contar, não? Ele não tinha noção de geografia, de geologia? Ele não tinha noção disso aí, não? Porque não é o que parece, não é? O que parece é que ele realmente não tinha noção. Não tinha noção de como distribuir a terra. E aí, meus amigos, Jesus veio Jesus veio, morreu, se entregou pela humanidade, mas tudo continua o mesmo caos, tragédias sobre tragédias, desastres climáticos, fome, peste, guerra, doenças, pandemias, pragas, terremotos, maremotos, todos os tipos de desgraças acontecendo em larga escala sobre a humanidade. E aí? Que Deus é esse, hein? Agora, para finalizar esse vídeo, meus amigos, eu deixo a minha sincera opinião. Aqui na Terra, meus amigos, a responsabilidade é única e exclusivamente nossa, do ser humano. Não tem design inteligente, não tem arquiteto universal que criou, que fez com perfeição, nada. Eu também não sei explicar como foi que a Terra surgiu, mas isso não me preocupa. Eu não me bato com isso, eu não preciso provar a ninguém. Agora também é ridículo alguém achar que a Terra do jeito que é, do jeito que está, foi feita por alguém muito inteligente, muito poderoso, muito isso, muito aquilo. Isso é inaceitável, é um absurdo dos piores. Se eu não posso explicar, se eu não sei dizer de onde surgiu a Terra, como foi que tudo surgiu, tudo começou, se eu não sei explicar, mas também não fica em aberto a possibilidade de ter existido um arquiteto universal, um design inteligente, porque é um absurdo que a gente vê aí, entende? Então a responsabilidade aqui é nossa, é nós que temos que cuidar da nossa própria natureza, é nós que temos que cuidar, diminuir a poluição e tantas outras coisas que é o próprio ser humano quem gera e como consequência acaba sofrendo a reação da natureza. Mas vamos tirar essa ideia fora de que foi Deus, o Deus da Bíblia, que criou tudo e com muita sabedoria, com muita inteligência, ele fez tudo perfeito, que não foi. Muito embora na Bíblia diga que Deus, ao terminar qualquer parte da obra, ele dizia: e isso estava muito bom, né? E viu Deus que era bom. Então, se ele viu que era bom, ele mesmo cagou o pau. Ele mesmo cagou o pau. Como ele é esquizofrênico, né? É bipolar, é temperamental, não tem outra, né? Depois dele construir todo o universo, fazer tudo, o que ele fez? Ele bagunçou, amaldiçoou, aí gerou vários desequilíbrios na Terra, e hoje ficou aí essa bosta que é a Terra, né? E a gente tem que viver aqui até o dia em que cada um for saindo do planeta, for morrendo, né? Porque não tem uma transformação geral para toda a Terra,
como acreditam os testemunhos de Jeová. Isso aí não existe. É que o ser humano, ele adora fazer de conta que a realidade não é assim. Então ele fica criando fantasias, ele fica criando ficções para substituir a realidade, mas é sem proveito, né? É sem objetivos, porque não consegue substituir a realidade. A realidade é essa mesmo. Tá bom, meus amigos? Então, se você gostou da ideia desse vídeo e você acha que eu não falei tudo, você acha que está faltando mais alguma coisa, fique à vontade para você contribuir, para você comentar, porque o nosso trabalho aqui não é um trabalho completo, fica aberto para os amigos acrescentarem com as suas ideias, com seus conhecimentos. O canal aqui é para todos. Então acrescentem aí nos comentários, que depois eu vou estar lendo os comentários e respondendo, mandando aí um joinha para você, tá? E, se possível, meus amigos, deixa o like para fortalecer o nosso canal, tá bom? Até aqui era o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Muito obrigado e um abraço a todos.